Olá, professores! Tudo bem? Professores, mediadores de leitura, bibliotecários, contadores de história, que mais? Monitores das escolas. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre meu livro, Alfabeto Poético dos Nomes, ilustrado por uma grande ilustradora brasileira, que é a Simone Matias. Eu tive a alegria de que esse livro fosse finalista aqui no Rio Grande do Sul do prêmio da Associação Gaúcha de Escritores, do prêmio Minuano de Literatura, que é entre o Instituto Estadual do Livro e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi finalista do prêmio Carlos Urbim, troféu Carlos Urbim, que homenageia um dos nossos grandes escritores infantis, já falecido, da Academia Rio Grandense de Letras, e eu acabei sendo premiado com o troféu Carlos Urbim. Essa conversa é para dar algumas pistas de trabalho e ajudar um pouquinho vocês que estão trabalhando com o meu livro. Bom, primeiro, a ideia do livro é a gente trabalhar o nome, a importância do nome, a dignidade que é ter um nome, a sonoridade do nome e conhecendo o alfabeto partindo do nome, do eu, para o outro, o nome, né? O nome do outro, o nome das coisas, o mundo e o universo. Então, essa é uma das coisas que eu pensei quando eu criei esse livro, que cada letra do alfabeto é um nome. Né? No Antigo Testamento, o nome de Deus era tão importante que não se escrevia as vogais para que ninguém pudesse ler, né? E depois nós temos aquele mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Porque o nome, em muitas culturas, o nome é a pessoa, é a coisa. Essa é uma discussão filosófica, nesse momento não vamos desenvolver muito, mas o nome, a palavra, é a morada da coisa, já dizia Heidegger, né? Quem estudou filosofia um pouquinho. Bem, queria apresentar num primeiro momento o livro e depois nós falarmos do projeto de leitura na prática. Primeiro, então, cada letra eu escolhi um nome, em cima de uma pesquisa, procurando que esses nomes fossem significativos. Então, o primeiro nome que abre o livro se chama Aurora, e eu também coloquei Beatriz, por causa da Beatriz do Dante, Helena, né, que é a mulher de Ulisses, da história de Ulisses, Pedro, Rita, Sara, que é um nome de origem judaica, Ulisses, que é um personagem muito importante da literatura, seja da Odisseia, né, seja o Ulisses aí da história de Dublin, né, vocês vão procurar. Algumas dificuldades eu tive com algumas letras, né, com X, com W, com Y, com o Z, né, também. E o que tem de legal nesse livro? Primeiro, a ilustradora, ela pensou o mundo do alfabeto dentro de uma floresta. Então a gente começa o livro com essas imagens da floresta, tá? E aí tem a Aurora, abre o dia, vão vindo os personagens, vocês podem ver que há uma interação entre os personagens, né? Uma coisa, por exemplo, aqui no Quincas, você vai ver que nos quadros do Quinca aparece o barco, que já está em outra ilustração, aparece a goiabeira com o gato e com as garças, e aparece o Noé aqui na sua arca, né? Essa interação é muito legal que acontece aqui. Vocês vão encontrar muitas curiosidades nas ilustrações, porque a Simone Matias é muito criativa. Então, na Rita, no R de Rita, vocês vão ter a rosca aqui, tá? Eu no início fiquei pensando que era uma boia, né? Depois eu tive que descobrir que a Simone não colocaria uma boia no R. E a Rita, sabe quem é essa Rita aqui? A Rita Lee.
Você pode ver que a Rita Lee é uma homenagem que a Simone faz para Rita Lee. Então, o mundo fica dentro de uma floresta, o mundo do alfabeto, e o último desenho da Simone é o mar. O mar. Por quê? Porque a floresta representa um ambiente fechado, rico, criativo, mas fechado, mas o mar é a abertura. E quando nós chegamos no fim do alfabeto, nós conhecemos todas as letras, nós estamos preparados para enfrentar o mundo, o mar, o universo. Vamos então para as possibilidades de trabalho, de leitura desse livro. Esses 4 momentos que eu vou falar agora, eles não são criação minha, são criação da editora, da coordenadora editoral, uma editora muito premiada aqui no Rio Grande do Sul, que trabalha com muitos livros de produção de literatura infantil para criança, para jovens, hoje se fala, né, e juvenil, que é Elaine Maritza, e ela propõe 4 momentos, quando se vai fazer um projeto, trabalhar um livro. Primeiro momento é o momento da motivação, o segundo momento é o caminho da leitura, ou a leitura em ação, a leitura na prática, a leitura objetivada, o terceiro momento é a discussão sobre o livro, e o quarto momento é a extrapolação criativa nascida do livro e que pode abordar outras artes. Então vamos lá. Primeiro momento, o que eu posso fazer com o livro Alfabeto Poético dos Nomes? Bom, 1 dia antes, 2 dias antes, você vai ver como é possível na tua programação, você vai dar um desafio para os alunos. Eles irem para casa, eles perguntarem para o pai, para a mãe, por que eles têm aquele nome. Por que eu me chamo João? Por que eu me chamo Rafael? Como é que foi a história da escolha do meu nome? E então trazerem para a aula o dia seguinte a história do nome. Aí você vai conversando com eles, pegando um por um e conhecendo a história do nome ou se eles sabem o significado do nome. Terminada essa atividade, tu vai apresentar o livro. Queridas crianças, já que vocês têm essa curiosidade, nós trabalhamos o nome, nós vamos ler um livro, vamos fazer um projeto de um livro do Pablo Moreno, ilustrado pela Simone Matias, que se chama Alfabeto Poético dos Nomes. Então nós vamos ler alguns nomes e vamos trabalhar. Esse trabalho pode ser de ler todo o livro de uma vez ou indo lendo um poema de cada vez, tá? Então o caminho de leitura, que é o segundo momento, pode ser dado para todo o livro ou para cada poema que você for trabalhar naquele dia. E as fases, então, podem ser tanto de poema a poema, cada um você passando pelos momentos, né, pelos 3 momentos seguintes, ou fazer uma leitura mais rápida. Normalmente com as crianças com uma idade menor, a gente vai trabalhando poema por poema, e as crianças maiores a gente pode trabalhar, fazer a leitura de todo o livro e depois trabalhar, certo? Então, quando eu vou dar o caminho da leitura do livro, é interessante que eu dê algumas pistas. Então, peço para eles, por exemplo, pessoal, agora vocês vão conhecer o livro, vocês observem que começa com essas imagens. Por que será que vocês acham? Essa é uma pergunta que a professora quer saber. Que significado será que a ilustradora quis dar, começando o livro com páginas de floresta e terminando o livro com um barco saindo para o mar e um pescador? Então, você está dando o caminho de leitura. Outra coisa para eles observarem no caminho de leitura. Olhem além do nome com a letra, olhem todas as palavras que têm a mesma letra que aparece no poema e olhem as ilustrações. E vejam os objetos que estão na ilustração e depois a professora quer conversar com vocês. Então, por exemplo, no Beatriz, a Simone Matias colocou nas ilustrações, todos os objetos aqui têm a mesma letra. Então, Beatriz, e no armário, aqui nessas ilustrações, nós temos bolha, nós temos bailarina, nós temos bola, bolsa, barco, boné, baleia, né? Aqui no E de Estela
nós temos estrela, elefante, esquilo, esquimó e escada. Você não vai dizer para eles que os objetos são da mesma letra, mas despertá-los para que observem na leitura do poema os objetos que estão ali desenhados, que objetos são e se eles conseguem perceber que os objetos foram colocados a propósito da letra, certo? Então nós temos o caminho da leitura. Terminado esse caminho da leitura, seja poema a poema ou o livro todo, vem o momento da conversa. Essa conversa sobre aquela letra, sobre o som daquela letra, né? Sobre as palavras daquela letra, você pode ter essa conversa com eles, ou sobre o livro todo, né? O que eles acharam, o que eles acharam das ilustrações, dos poemas, se eles escolheriam outros nomes, e aí por diante. Então temos toda a discussão. Você pode criar também, professora, essa floresta digamos assim, eu não tenho aqui um papel para mostrar, mas poderia começar então a entrada da floresta, e assim que você vai trabalhando os nomes, as letras, vai colocando o caminho das letras e termina lá no Z e a floresta termina no mar. Tu pode fazer a floresta, né, com papel ou criar essa floresta, botar dentro ali os objetos daquela letra, por exemplo, no A, tudo que tem a ver com A, e vai botando o alfabeto dentro do mundo da floresta e depois aquela saída com o mar. Então a entrada no alfabeto, entrada na floresta e a saída do alfabeto para o mundo, e saindo para o mundo, e você pode desenhar até o mundo todo, as estrelas, o universo, a Via Láctea, o que seja, né? E quando ir trabalhando e colando as figuras ali com eles. Esse é o momento, então, o terceiro momento da discussão, e já estamos falando do quarto momento, que é a extrapolação. No quarto momento, em geral, quando eu vou visitar a cidade, a escola, o município, numa feira do livro, numa jornada literária, eu mando um vídeo com um desafio. Então, nesses casos, se você já tem uma data que eu vou visitar, você não vai dar esse desafio que é meu, que é eles escreverem um poema com a letra do seu nome e depois vocês fazerem um livro, tá? Então, essa atividade é minha. O que vocês podem fazer além disso? É criar essas letras ou fazerem uma camiseta com o nome deles e fazerem um acróstico com o nome, né? Então essa é uma atividade que é legal. Pegar uma camiseta toda branca, escrever o nome deles, né? E fazer um acróstico, né? Então Pablo, por exemplo, prudente, amoroso, bondoso, leve, lindo, objetivo, o que seja, né? Não me vem na ideia aqui muitas coisas com ó. Bota o nome deles, tá? Atrás da camiseta dá para escrever, que cada criança escreva para o colega o seu nome. Essa é uma atividade que vocês podem fazer, né? Vocês podem criar um alfabeto de objetos, né? Um alfabeto de animais, um alfabeto de plantas, um alfabeto de sentimentos. E os nomes da família deles, do pai, da avó, uma série de coisas. E tem uma música que vocês devem receber o vídeo ou procurem no YouTube, a música do alfabeto poético dos nomes para brincar com eles e cantar de vez em quando. O refrão da música é assim: na casa do alfabeto brinca poesia e chama o universo para ver a luz do dia. É um refrão que você pode cantar de vez em quando, e nessa música eu canto todos os nomes que estão no livro. Tá bom, professores? Espero que eu possa ter ajudado. No caso de eu visitá-los, eu vou me encontrar com as turmas de vocês, com certeza, na Feira do Livro, numa jornada literária, ou alguns lugares eu visito a escola, né? Se não, vocês podem entrar em contato comigo e mandar o trabalho. Eu gosto muito de ver pelas redes sociais, acompanhar o trabalho e escrevendo para eles, respondendo. Eles podem me mandar vídeos também. O meu Instagram é @Pablo Moreno, com 2 N's, .pf de Passo Fundo. No Facebook vocês me encontram Pablo Moreno, com 2 N's,
E eu gostaria muito de acompanhar o trabalho que vocês forem fazendo. Fotografem, né, registrem, façam vídeos do trabalho, porque isso também divulga a escola, divulga o trabalho que vocês estão fazendo, motiva a leitura e faz com que a escola se transforme num lugar de imaginação. E com a imaginação e com a criatividade, a gente pode transformar o mundo num mundo melhor. Um grande abraço, professores. Eu admiro muito vocês. E que seria dos escritores sem termos mediadores de leitura, professores que sugerem os livros, que trabalham os livros e que nos tornam muito maiores do que nós somos quando escrevemos sozinhos no nosso canto. Professores, muita esperança, principalmente nesses tempos difíceis para a educação.